da minha comum congregação, no bairro Jardim Antonieta, na cidade de Guapiaçu, e no meu regresso, onde Deus me der a graça de congregar, saudarei a irmandade e aonde Deus der a graça de ir com a paz de Deus. Agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor dá a graça de atender numa sala de oração, é bem pequeno, 143 irmãos pelo bombeiro, mas o Senhor tem nos abençoado. Esse ano nós tomamos Santa Ceia em 170 irmãos, e louvado seja Deus, Deus tem operado, como tem operado em todas as casas de orações e nas nossas vidas também. E surgiu uma necessidade num determinado tempo, que uma nossa irmã, a irmã Cleonice, me ligou e disse assim: olha, irmão Mateus, a minha neta, ela teve um filho e nasceu, na verdade, muito prematuro. É uma menina e nasceu de 4 meses e meio. E ela nasceu com diversas comorbidades. Inclusive, quando os médicos foram tirar ela, minha neta é muito nova, tem 16 anos, houve algum ocorrido e quebraram as 2 pernas da criança. E a criança está com as pernas viradas para o lado do rosto. E foram fazer os primeiros exames e constataram que ela estava com hidrocefalia e faltava uma válvula do coração. Mas eu fui orar ao Senhor e Deus me fez saber de pedir a unção da Maitê. Eu falei: olha, vou falar com os demais irmãos, sendo a comunhão dos demais, nós iremos. E Deus preparou de ir visitar a Maitê aqui no Hospital das Crianças em Rio Preto. Irmãos, e fui me desconstruindo no caminho. Falei: Senhor, quem sou eu para ir fazer alguma coisa com as minhas fraquezas, falhas, faltas? Sou somente um instrumento nas tuas mãos. Mas esta criança, por certo, permissão tua foi gerada. Mas se tu quiseres, faz uma obra, um milagre, para o teu nome ser glorificado. Eu, graças a Deus, que quando Deus deu a graça de entrar na UTI, subi junto com a mãe. E a Maitê estava na incubadora coberta com um pano. Eu havia levado o óleo da unção. E quando eu fui tirar aquele pano da incubadora, eu confesso para os irmãos que eu me assustei com a situação da criança. Estava totalmente deformada. E aí Deus me deu a graça de fazer a oração. E quando eu fui fazer a unção, eu abri a portinha da incubadora e um médico que estava na UTI viu. E ele fez assim para mim com a mão, que era para eu fechar a porta. E eu já estava com o óleo do azeite no meu dedo. Eu falei: Senhor, o que eu faço? O Senhor falou assim: aonde a tua mão não alcança, a minha mão alcança. Glória ao nome do Senhor. O Senhor falou: faz a unção em cima do vidro. O teu dedo nem o azeite vai lá, mas a oração da fé salvará o doente. Graças a Deus foi feita aquela unção. Passaram-se poucos tempos, meses, foi feita a cirurgia da Maitê para refazer as pernas que estavam quebradas para serem colocadas no lugar. Irmãos, eu dou graças a Deus que ela ficou ali mais uns 3, 4 meses, e o Senhor permitiu que assim acontecesse. Os médicos foram fazer uma retomada dos exames, e Deus libertou a Maitê da hidrocefalia, deu uma válvula nova no coração dela. Ela está lá junto conosco, correndo para lá e para cá, liberta por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado. Graças a Deus, irmãos, que desde o ano de 2018, Deus me dá a graça de viajar para o continente africano. Já fiz algumas viagens para algumas nações, mas 2020 foi uma revelação que Deus havia dado para o nosso irmão Paulo Botan. E Deus deu a graça de acompanhá-lo para o país da Etiópia. A Etiópia é um país que já está no chifre da África, um país de cultura muçulmana, e faz divisa com alguns países como Somália, Djibouti, Sudão do Sul, Quênia, que são países extremamente perigosos para cristãos. Mas eu agradeço a Deus que a revelação que Deus havia dado era segundo aquilo que está escrito na palavra, cujo apóstolo Pedro escreveu nas suas epístolas, na primeira epístola, no capítulo 2, e o Senhor dizia assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. E o Senhor dizia: a doutrina que eles estão é falsa, porque eles estão se alimentando de um leite que não é o leite da mãe.
leve a verdadeira doutrina à Etiópia, que eu tenho uma grande obra para fazer naquela nação. Dou graças a Deus, irmãos, que passou a reunião dos anciães, e assim em 2020 Deus permitiu de nós fazermos a primeira viagem. Nós tínhamos a palavra, uma revelação e a comunhão dos anciães, e desembarcamos na capital, Addis Abeba, com 10 milhões de habitantes. Lá ainda não tinha nenhuma casa de oração e nenhum crente da congregação cristã. Quando nós descemos na capital, pegamos um táxi, fomos clamando ao Senhor, e na oração, ali sentado no banco, o Senhor dava de dizer assim: Senhor, nós estamos aqui até que o Senhor nos trouxe, e tenho certeza que o Teu Espírito vai nos guiar por onde nós temos que começar. E o Senhor trazia aquela passagem quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Troade, na casa de um homem chamado Carpo, e numa noite ele teve uma visão que um cidadão da Macedônia lhe pedia ajuda. E dizia: Paulo, passa a Macedônia e venha nos ajudar. E Paulo deixou seus livros, pergaminhos, capa, deixou as riquezas que ele tinha, porque eram pobres, mas os livros e os pergaminhos eram a maior riqueza daqueles homens, porque era a palavra de Deus. E ele se colocou a caminho, cruzou na primeira cidade, que era Filipo, na Macedônia, e lá, sem saber por onde ele ia, Paulo, sem saber por onde ele estaria indo, mas o Espírito Santo já sabia onde ele ia, guiou ele até a casa de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. E ali Deus deu a graça de Paulo anunciar ela e toda a sua família, e todos creram e foram batizados. E o Senhor dizia assim: o mesmo Espírito que estava com Paulo está com vocês aqui, e eu vou direcionar vocês aonde a obra vai começar. Irmão, dou graças a Deus que perguntamos para o motorista: olha, ficamos sabendo que aqui é cultura na Etiópia tomar café. Os cafés são cultivados aqui, exportados para outras nações da Ásia, enfim, o mundo todo. Pare em algum lugar para nós experimentarmos um café aqui da Etiópia. E paramos. Quando descemos nesse determinado local, irmãos, encontramos ali um rapaz de meia idade ali, 30 anos, mexendo no computador. E o Senhor pulsou o coração. E eu me apresentei para ele e disse: olha, boa tarde, meu nome é Mateus. Eu sirvo a Deus numa religião, numa denominação, sou cristão. E lá no Brasil, nós servimos a Deus na congregação cristã. Perguntei para ele: você é cristão também? Ele disse: sou cristão, sirvo a Deus. Falou qual era a denominação. Eu perguntei: qual é o seu trabalho aqui na Etiópia? Ele disse: eu sou formado em teologia, doutorado e mestrado, e dou aula numa universidade. Eu disse: qual é o seu nome? Ele disse: Isaac. Falei: Isaac, nós temos 12 pontos de doutrina onde nós servimos a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você quais são os pontos que o Espírito Santo tem nos revelado no Brasil, dentro das Escrituras. Ele falou: pode se sentar, pode falar. E ali Deus deu a graça de ir falando dos pontos de doutrina para ele. E quando chegou no final, eu perguntei: Isaac, você tem alguma dúvida? Ele falou: não, porque tudo que vocês leram está fundamentado dentro da palavra de Deus. Então, se está escrito, não há como ter dúvida. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, que aquela conversa se perdurou. E ele fez um convite para nós irmos até na casa dele. Disse: olha, o pastor presidente da nossa igreja é meu tio. Ele mora na cidade de Aracá, que dá quase 600 quilômetros daqui. Ele está nos visitando. Vá lá falar desta doutrina para ele também. Deus nos deu a graça, fomos muito bem recebidos. Aquele senhor já de uns 70 anos de idade nos ouviu e não abria a boca para fazer nenhuma pergunta. E só nós falávamos, e no término das nossas palavras, o Senhor dava de dizer para ele: o senhor tem alguma dúvida? Ele falou: não tenho dúvida, porque tudo que vocês estão falando estão na Bíblia. Porque lá, irmãos, tudo que nós conversarmos, eles já pegam a Bíblia na mão e vão acompanhando nas Escrituras. São como os bereanos no passado, quando Paulo passou pela Bereia, perto da Tessalônica, que eles acompanhavam dentro das Escrituras, e os etíopes são assim também. Eu agradeço a Deus que o Isaac fez um convite para nós irmos na igreja dele, aonde ele servia a Deus ali na Etiópia, e foi de comum acordo dos irmãos, e nós fomos. E o culto estava sendo feito na língua deles, na língua amárica, que ninguém consegue entender, porque são 3 línguas oficiais da nação, e alguns falam inglês. Mas eu dou graças a Deus que ali nós ficamos por 3 horas, era uma igreja toda de lata, coberta de lata, um calor muito grande, mas Deus nos deu a graça de ficar ali. E quando terminou o culto, Isaac disse assim: olha, eu nunca imaginava que alguém de uma outra nação um dia poderia vir
participar de um culto na nossa igreja e vocês ficaram até no final. O que vocês acharam? Nós achamos maravilhoso. E era totalmente diferente a forma deles servirem a Deus. Lá eles pulavam, tinha os tambores que eles tocavam, as mulheres rodavam. Mas para que nós pudéssemos falar do Evangelho, nós precisaríamos conhecer a cultura deles. Senão não saberíamos por onde começar. Então, graças a Deus, irmãos, que ali Deus deu a graça de chamar o Isaac para uma nova conversa. E quando Deus deu a graça de explicar algumas coisas para ele, nós paramos no batismo. E perguntei para ele: Isaac, como que vocês são batizados aqui? Ele disse: aqui nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei: então, lá no Brasil, o Espírito Santo tem nos ensinado que o batismo primeiramente precisa ser feito em nome de Jesus Cristo, porque em 24 de Atos, o próprio Senhor Jesus disse que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E os primeiros apóstolos, como Pedro e os demais, em 2 de Atos dos Apóstolos, foram questionados depois da pregação de Pedro, e disseram assim para eles: o que faremos, pois, varões e irmãos? E Pedro respondeu: sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Em 4 de Atos está escrito que não foi deixado debaixo dos céus nenhum outro nome, a não ser o nome do Senhor Jesus, para que os nossos pecados sejam perdoados. E ali Deus foi dando de falar para ele. Ele falou: mas e 28 de Mateus, vocês não cumprem? Sim, cumprimos. Lá nós fazemos o batismo assim: irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Testificamos a terra primeiro, Jesus homem, cujo qual o seu sangue literal foi derramado na cruz, e depois testificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cumpre-se o mandamento da palavra. João escreveu no capítulo 5 das suas epístolas, que 3 testificam na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue, e 3 testificam nos céus: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo sela as nossas almas. A água simboliza que o velho homem está ficando ali para ressurgir uma nova criatura. E o sangue é a remissão dos nossos pecados. E quando Jesus falou: Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. E quando nós testificamos Jesus, nós temos que testificar o Pai, porque Ele é acima de todas as coisas. Irmão, dou graças a Deus, que aí ele ficou assim um pouco perdido. E eu fiz uma pergunta, Deus deu a graça de perguntar para ele: se é no nome de Jesus Cristo, cujo está o perdão dos nossos pecados, este Jesus era homem, nascido no ventre de Maria. Agora eu te faço uma pergunta, Isaac: Pai é título ou é nome? Aí ele já respondeu rápido: é título. Filho é título ou é nome? Ele disse: é título. E Espírito Santo? Ele falou: é título também. Quando vocês, na denominação de vocês, manifestam um espírito contrário, vocês mandam esse espírito contrário em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo embora? Não, nós mandamos em nome de Jesus Cristo. Quando algum enfermo está entre vós, alguém enfermo, vocês colocam a mão na cabeça do enfermo e repreendem a enfermidade no nome do quem? No nome de Jesus Cristo. E quando vocês oram em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Aí perguntei para ele: por que vocês fazem o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Naquele momento ele entendeu, irmão, e o Espírito Santo levou a mensagem para ele no coração dele, e ele disse: eu preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos meus pecados. Eu agradeço a Deus que nós não tínhamos lugar para começar, estávamos no hotel, Deus preparou, alugamos uma casa no nome dele, compramos uma piscina inflável, diversas cadeiras, alguns colchões para nós dormirmos ali, fechamos o check-out no hotel e fomos para esse lugar. Enchemos a piscina inflável e ali ficou a nossa moradia. Nós ficaríamos ali 25 dias. Agradeço a Deus que compramos um fogãozinho de 2 bocas, fazia comida ali, evangelho todo dia. Glória a Deus. No 3º dia, enchemos o tanque. O Isaac foi o primeiro a ser batizado. Glória ao nome do Senhor. Ele disse assim: olha, irmão, eu tenho um amigo, ele também participa comigo, ele faz teologia, o nome dele é Sansão, e ele vai vir aqui hoje. E justamente ele vem hoje porque ele quer ouvir da doutrina. Tá bom, pede para o Sansão vir. Deus preparou a tarde, o Sansão veio, esse irmão, porque lá todos têm nomes bíblicos. Irmãos, dou graças a Deus que quando o Sansão chegou lá, este menino de uns 19 anos, ele ouviu tudo que nós tínhamos para falar para ele.
as mesmas palavras que Deus dava graça de dizer para Isaac. E ele disse assim, olha que interessante, olha, eu acredito em tudo que os irmãos disseram, porque tudo está na palavra. Mas na denominação que eu sirvo a Deus, nós precisamos de um curso de 6 meses para nós podermos ser batizados. E eu criei e entendi que eu preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo. Mas eu vou estudar essa doutrina por 6 meses e quando os irmãos voltarem na próxima viagem eu batizo. Eu falei, tá bom, louvado seja Deus. Irmãos, e as horas foram se passando, a conversa perdurou. Ele disse, olha, aqui é muito perigoso sair esse horário 9 horas da noite. Queria saber se eu não posso dormir aqui junto com os irmãos. Eu falei, pode. Só que nós compramos uns colchões de solteiro. Se você não ligar, dorme no meu colchão. Você dorme virado para um lado, eu para o outro, nós vamos dormir. Amanhã Deus vai preparar um caminho. Tá bom, pode ser assim. Irmãos, dou graças a Deus que quando foi umas 4 horas da manhã, eu senti alguém me chacoalhando. Quando eu olhei era o Sansão, assustado. Eu acendi a luz, falei, o que foi, Sansão? Ele falou, irmão, estou com alguma coisa no meu coração que está me incomodando. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho mais para mim do batismo. 4 horas da manhã. Eu falei, então, se o Senhor me trouxer alguma coisa, eu falo, Sansão, na hora, irmãos. Por isso que eu falo, nós só somos um instrumento e quem coloca a palavra na nossa boca é o Senhor. O Senhor falou, pega a Bíblia, abre para ele em 8 de Atos dos Apóstolos e mostra para ele que um dia alguém da nação dele, da terra dele, um superintendente de uma rainha, estava vindo de uma adoração de Jerusalém, encontrou com Filipe, um dos primeiros diáconos do princípio, e ali naquele momento Filipe anunciou o evangelho para aquele eunuco etíope, e simplesmente por ele ter crido, a água já estava logo na frente, ele já foi batizado. Perguntei, Sansão, quantos meses demorou para aquele etíope fazer um curso? Ele falou, não, ele creu e batizou na hora. Glória a Jesus. O Sansão falou, então marca meu batismo que amanhã eu quero ser batizado também. Dou graças a Deus, irmãos, que o Senhor foi trabalhando e o Senhor foi movimentando os caminhos, e fomos visitar um orfanato, já tínhamos 2 batizados, para quem começou do zero. Fomos visitar um orfanato, porque lá tem diversos orfanatos, muitas crianças que vieram de guerras, que vieram de estupros, vendas de pessoas, enfim, muitos orfanatos. A Etiópia é muito acolhedora, e quando chegamos naquele orfanato, os quartos eram muito pequenos, mais ou menos 2 metros de comprimento por 1,40, 1,50 de largura, muito pequeno, muito estreito mesmo. O colchão tinha que ficar assim, na horizontal, na vertical, irmãos. E ali conhecemos uma senhora por nome de Belém, Bethlehem, e Deus nos deu a graça de conversar com ela, explicar sobre a doutrina. Irmãos, e ali nós estávamos, Deus dando a graça de explicar sobre a doutrina, veio uma senhora. E essa senhora chegou com uma criança, lá eles usam um pano chamado capulane, e eles amarram as crianças nas costas. E a irmã Belém falou assim, olha, essa daqui é uma das nossas irmãs também, ela cuida dessa criança. Essa criança veio do Sudão e ela tem 4 anos. Eu percebi que eu olhava para aquela criança, ela não tinha resposta cognitiva. Ela não piscava o olho, não falava, não descia do colo da mãe. Eu perguntei, aconteceu alguma coisa com ela? Ela fala, ela anda? Ela falou, não. Desde quando ela veio, com 1 ano e meio de idade, ela não fala, ela não anda, e ela não tem reação nenhuma, só fica no colo dessa nossa irmã, que é considerada a mãe dela. Irmãos, na hora o Senhor disse assim, aonde não tem recurso, eu sou o recurso. Lá não tem hospital, tudo lá é difícil, eles não têm dinheiro, são um dos países mais pobres do mundo. E o Senhor falou, pega lá em 5, no capítulo 5 de Tiago, e lê para ela, explica o que é unção. E se ela aceitar, faz a unção da criança, eu vou fazer uma obra. Glória ao nome do Senhor, dou graças a Deus, irmãos, que Deus deu a graça de explicar. Irmão Paulo estava junto, Deus deu a graça de explicar sobre a unção. E quando terminamos de explicar sobre a unção, foi feita a unção naquela criança. E nós fomos, irmãos, para o interior, 500 quilômetros de onde nós estávamos, trabalhar num outro ponto de culto, já sentido ao Quênia. E lá Deus abençoou grandemente, o Senhor preparou mais 6 batizados ali, e já tínhamos um ponto de culto, já a 500 quilômetros da capital. E o irmão Paulo dizia, a obra de Deus sempre começa pelos mais pobres, porque Jesus não chegou trabalhando em Jerusalém, ele chegou em Betsaida, Cafarnaum, Corazim. Então nós vamos começar pelos lugares mais pobres, pelos arrebaldes. Falei, tá bom. E Deus preparou essas 6 pessoas, foram batizados, e Deus chamou um pastor de uma denominação.
E quando Deus chamou um pastor da denominação, nós já alugamos uma sala de oração e apresentamos o pastor como cooperador. E ali ensinamos toda a liturgia e saímos de lá, ele já ficou atendendo os cultos e retornamos para a capital. Dou graças a Deus que quando nós chegamos na capital, na casa onde nós estávamos instalados, para nossa surpresa, aquelas senhoras já estavam lá nos esperando. Eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, que quando eu olhei no chão, aquela criança estava correndo, e a mãe dela disse, depois que os irmãos foram para lá, 12 dias depois, Deus libertou minha filha, ela está falando, está andando, e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, Deus não parou de trabalhar no nosso meio. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Temos que ter fé, porque a fé sem obra é morta. Dou graças a Deus que hoje nós já temos 120 irmãos batizados na Etiópia. São 4 pontos de culto, 4 cooperadores. A obra já está oficializada e a obra tem crescido. Deus tem abençoado e muitas coisas o Senhor fez lá. Mas numa outra oportunidade Deus vai dar a graça de contar. Irmãos, eu dou graças a Deus por muitas coisas que Deus tem feito. Irmãos, e também peço das vossas orações, que se for da vontade de Deus, voltamos em junho, ficamos 33 dias lá, e se for da vontade de Deus, de outubro vamos retornar para ficar mais 40 dias, rogo da oração dos irmãos, porque nós contamos só as coisas boas, se contar o que nós já passamos lá, não edifica. Então ore a Deus por nós, porque o Senhor vai continuar cuidando da sua obra lá. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Perdoa, hoje tomei todo o tempo da testemunhança que prestam serviço a esta obra, desde o Ministério da Palavra, que é cooperador de jovens, cooperador do ofício ministerial, ancião, diácono e irmã da obra da piedade, não recebem salário nenhum, desde aquele que limpam as casas do Senhor, o chão, o banheiro, aquele que está na porta, todos nós somos voluntários, vivemos com o suor do nosso rosto. Aqui nós não cobramos dízimo, porque o dízimo ficou no Velho Testamento. Está escrito em 7 aos Hebreus, que fazendo-se mudança do sacerdócio, também faria mudança da lei. O dízimo era vindo pela tribo de Levi, e Jesus Cristo veio pela tribo de Judá. E ele mesmo disse que o precedente mandamento foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. E o apóstolo Paulo fez coleta às igrejas que estavam na Macedônia, Jerusalém, Judeia. E coleta é voluntário. Quando eu digo dizimar, eu estou determinando um valor. Mas quando eu digo que é coleta, eu estou dando do meu coração. E aquele que dá, ele dá com alegria. Ninguém dá por imposição, irmãos. Continuemos fazendo a nossa parte, os pobres sempre existirão no nosso meio, a obra da piedade nunca parará. A construção pode parar, né, irmão Marcel? Mas a piedade não para, porque nós temos que socorrer os nossos irmãos. Louve e agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.